Esse foi o destino sombrio das 3 piores mulheres da Bíblia. Elas eram mulheres que tinham poder sobre o povo e usaram disso para fazer coisas terríveis, mas Deus não deixou isso passar impune. Você não vai acreditar no que a primeira da lista teve coragem de fazer. Terceiro lugar, Herodias. Herodias era uma mulher de ambição desmedida, fazendo o que bem entendesse para satisfazer suas vontades. Nascida em uma família nobre, ela era neta de Herodes, o Grande. Inicialmente, Herodias se casou com seu próprio tio, Herodes Filipe, e teve uma filha, Salomé. Mas Herodias não estava satisfeita com sua posição. Então Herodias se envolveu em um romance proibido com outro tio, Herodes Antipas, que era o tetrarca da Galileia e da Pérea. Isso não só violava as leis judaicas, mas também era um escândalo político. Antipas ficou completamente apaixonado por Herodias, divorciou-se de sua esposa legítima para casar-se com ela, o que causou revolta e indignação em todo o reino. João Batista não ficou em silêncio diante desse escândalo. Ele corajosamente denunciou a união de Herodias e Antipas, chamando-a de imoral e ilegal. Sua voz ressoou por todo o reino, ganhando tanto seguidores quanto inimigos. Herodias, furiosa por ser desafiada e humilhada publicamente, arquitetou uma vingança diabólica, decidindo matá-lo. O único problema para Herodias é que Herodes tinha certa admiração por João Batista, no entanto, cego por sua paixão, cedeu à pressão de Herodias e ordenou a prisão de João Batista. Mas para Herodias a prisão não era suficiente. Ela então usou sua filha Salomé como instrumento e preparou um plano que culminaria em uma das cenas mais infames da história bíblica. Durante uma grande festa de aniversário para Herodes Antipas, Herodias instruiu Salomé a realizar uma dança sedutora, e ela, obedecendo à mãe, fez uma dança que encantou todos os presentes, principalmente Herodes, que, embriagado e extasiado, prometeu a Salomé qualquer coisa que ela desejasse, até metade do seu reino. Sob a orientação perversa de Herodias, Salomé pediu a cabeça de João Batista em um prato. Herodes sentiu-se obrigado a cumprir sua promessa. Assim, João Batista foi decapitado e sua cabeça foi entregue a Salomé, que por sua vez a entregou à sua mãe. Herodes Antipas teve uma série de decisões políticas desastrosas. Em resposta, Calígula exilou Antipas para Lugduno, na Gália, atual Lyon, na França. Herodias decidiu acompanhar Herodes Antipas em seu exílio. Ela escolheu voluntariamente se unir ao marido nessa punição, renunciando à sua confortável vida na Judéia para compartilhar o destino dele. Não há muitos detalhes sobre como o casal viveu ou morreu no exílio. É provável que tenham vivido o restante de seus dias na obscuridade e tenham morrido de causas naturais, longe dos palácios e do poder que um dia desfrutaram. Em segundo lugar, Atalia. Ela era filha de Acabe e Jezabel. Seu filho, Acasias, governava o reino do norte, mas foi morto por Jeú, o comandante do exército de Israel. Após isso, nenhum de seus descendentes tinha idade para assumir o trono. Sendo assim, Atalia fez uma manobra audaciosa, assumindo o controle do trono, desafiando as tradições. Ao assumir o poder, ela viu a linhagem de Davi como uma ameaça a seu reinado. Atalia então ordenou a execução de todos os descendentes de Davi que poderiam assumir o trono. No entanto, Joiada, o sumo sacerdote, escondeu Joás, o único descendente sobrevivente de Davi, no templo. Essa ação ousada garantiu a continuidade da linhagem de Davi. Tempos depois, quando Joás atingiu a idade, Joiada realizou uma cerimônia pública em favor de Joás, revelando o descendente de Davi à população. Atalia rasgou suas vestes e se sentiu traída. No entanto, o povo apoiou a restauração legítima da linhagem de Davi ao trono. Após a ascensão de Joás ao trono, Atalia foi levada ao palácio real e ali foi executada. O relato bíblico está no segundo livro de Reis, capítulo 11, versículo 16. Agora, em primeiro lugar, a mais cruel mulher da Bíblia, Jezabel. Jezabel é uma figura de imensa maldade, mas ela teve um fim à altura de sua crueldade. O que realmente aconteceu com ela vai te impressionar. Jezabel era uma princesa, filha do rei de Sidom, uma região fenícia em que o povo era pagão. Quando alcançou a idade adulta, Jezabel foi trazida para se casar com Acabe, rei do norte de Israel. Esse casamento foi planejado para fortalecer a aliança política entre Israel e a Fenícia. No entanto, a chegada de Jezabel a Israel trouxe não apenas uma aliança política, mas também a fé de Jezabel em divindades pagãs. Isso desencadeou um conflito religioso, pois Jezabel incentivava a adoração desses deuses em Israel. Assim que se tornou rainha, Jezabel, conhecida como uma mulher manipuladora, teve grande influência sobre o rei Acabe, assim introduzindo aos poucos a adoração a outros deuses em Israel. Ela trouxe, financiou e apoiou sacerdotes e profetas desses deuses, construiu templos, usando recursos do Estado para promover essa religião estrangeira. Isso não apenas irritou os líderes religiosos de Israel,
mas também dividiu profundamente o povo israelita em termos de fé e lealdade. A crueldade de Jezabel não parou por aí. Ela perseguiu impiedosamente os profetas do Deus de Israel, ordenando que fossem capturados e mortos. Muitos foram executados por sua fé, enquanto outros fugiram para se esconder. A maldade e abuso de poder de Jezabel fica clara no episódio com Nabote, registrado no primeiro livro de Reis, capítulo 21. Nabote era um homem que possuía uma vinha ao lado do palácio real. O rei Acabe desejava essa vinha para ampliar seus jardins e ofereceu a Nabote uma compensação justa ou uma troca por outra propriedade. No entanto, Nabote recusou a oferta, pois a terra era uma herança de sua família e ele não queria vendê-la. Ao ver a recusa de Nabote, Acabe ficou triste e voltou para o palácio. Jezabel, vendo a tristeza de seu marido, questionou-o sobre o motivo. Ao ouvir a história da recusa de Nabote, Jezabel decidiu intervir para conseguir a vinha para Acabe. Para alcançar seu objetivo, Jezabel elaborou um plano maligno. Ela escreveu cartas em nome de Acabe, assinando-as com o carimbo real. Nas cartas, ordenava que uma reunião fosse convocada e que 2 homens iníquos testemunhassem contra Nabote, acusando-o de blasfemar contra Deus e contra o rei. Esse testemunho falso resultou na execução de Nabote. Jezabel informou a Acabe que a vinha agora estava disponível para ele tomar posse. Porém, a ação de Jezabel e Acabe não passou impune aos olhos de Deus. O profeta Elias era o único com coragem de confrontar o rei Acabe e Jezabel. Após esse acontecido, o profeta Elias proclamou o juízo divino sobre a casa de Acabe, dizendo que cães lamberiam o sangue de Acabe na mesma vinha que eles conseguiram injustamente, e que os cães comeriam a carne de Jezabel. Por isso, Jezabel perseguia furiosamente o profeta Elias. Um dos mais famosos confrontos ocorreu quando o profeta Elias desafiou os profetas de Baal no Monte Carmelo. Baal é a principal divindade pagã que Jezabel adorava. Por isso, Jezabel apoiou os sacerdotes de Baal com todo o poder de seu trono. Mas mesmo assim, o Deus de Israel demonstrou seu poder ao enviar fogo do céu para consumir o altar de Elias. Após essa demonstração de poder, Elias ordenou que os profetas de Baal fossem mortos. Isso enfureceu Jezabel, que jurou vingança contra Elias. Temendo pela sua vida, Elias fugiu da ira de Jezabel e foi para o deserto. Mas ela não o esqueceu. Ela enviou mensageiros para ameaçá-lo, prometendo que ele seria morto. Essa ameaça só mostrou a determinação de Jezabel em eliminar qualquer um que ousasse desafiar seu domínio, até que as profecias de Elias se cumpriram. Acabe faleceu durante uma batalha contra os sírios. Ele foi atingido por uma flecha lançada aleatoriamente durante a batalha e perdeu a vida. Quanto a Jezabel, sua morte foi trágica. Após a morte de Acabe, seu filho Jeú liderou um golpe contra a família de Acabe. Jezabel foi jogada pela janela por oficiais do palácio, caiu e morreu. Seu corpo foi devorado por cães, cumprindo a palavra de Deus através do profeta Elias. Essa lista mostra a crueldade de algumas mulheres dos tempos bíblicos. Você já conhecia a história delas? Poucas pessoas assistem os vídeos bíblicos até o final. Se você gostou do vídeo e acredita que as histórias bíblicas são reais, comente. Deus é fiel. Não se esqueça de seguir nosso perfil. Deus te abençoe.